Os Estados Unidos já gastaram trilhões de dólares em guerras, bases militares e operações no Oriente Médio. Mesmo assim, década após década, eles continuam voltando para a região. Por quê? O que existe ali que faz a maior potência do mundo manter tanta presença militar tão longe do próprio território? A resposta envolve petróleo, rotas marítimas estratégicas e o controle de uma das regiões mais importantes do planeta. O Oriente Médio sempre esteve no centro da geopolítica global. E entender o porquê os Estados Unidos nunca deixam essa região ajuda a explicar boa parte da política internacional das últimas décadas. Durante boa parte da história, o Oriente Médio não era visto como o centro da política mundial. Isso começou a mudar no início do século XX, quando enormes reservas de petróleo foram descobertas na região. Ao mesmo tempo, duas guerras mundiais demonstraram que controlar fontes de energias e rotas marítimas era fundamental para o poder militar e econômico. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram a assumir o papel de principal potência global e proteger o fluxo de energia se tornou parte central da sua estratégia. A maioria das pessoas acredita que os Estados Unidos estão no Oriente Médio por causa do petróleo. E sim, o petróleo é parte da história, mas ele está longe de ser o único motivo. O Oriente Médio concentrou algumas das maiores reservas de petróleo do planeta. Estima-se que quase metade de todo o petróleo conhecido no mundo esteja localizado nessa região. Em um mundo onde praticamente toda a economia depende de energia, controlar o acesso a essa região sempre foi uma questão estratégica. Para os Estados Unidos e seus aliados, garantir que esse petróleo continue circulando no mercado internacional é fundamental para a estabilidade da economia global. Curiosamente, os Estados Unidos hoje produzem mais petróleo do que muitos países do Oriente Médio. Na verdade, eles se tornaram o maior produtor de petróleo do planeta, extraindo cerca de 13 milhões de barris por dia. Isso é mais do que a produção de países tradicionais do petróleo, como a Arábia Saudita ou a Rússia, por exemplo. Então, por que eles ainda se importam tanto com essa região? Bom, mesmo que os Estados Unidos hoje produzam grandes quantidades de petróleo, o funcionamento da economia global depende de um mercado energético integrado. Isso significa que se o petróleo do Oriente Médio parar de circular, o preço da energia sobe no mundo inteiro, gasolina, diesel, biocombustíveis e etc., inclusive dentro do próprio Estados Unidos. Em outras palavras, os Estados Unidos podem produzir muito petróleo, mas ainda dependem da estabilidade do sistema energético global. O petróleo do Oriente Médio precisa passar por um lugar extremamente estreito antes de chegar ao resto do mundo, o Estreito de Hormuz. Esse corredor marítimo tem cerca de 39 quilômetros de largura e em alguns trechos as rotas de navegação utilizáveis têm apenas alguns quilômetros em cada direção. Mesmo assim, cerca de 20 milhões de barris de petróleo atravessam esse estreito todos os dias. Isso representa aproximadamente 1/5 de todo o petróleo consumido no planeta. O estreito separa o Irã da Península Arábica e funciona como uma espécie de torneira do petróleo mundial. Esse corredor marítimo sendo bloqueado, como ocorre nesse momento, já está subindo preços de gasolina, diesel e alimentos no mundo todo, inclusive no Brasil. Analistas frequentemente descrevem o Estreito de Hormuz como um dos choke points mais importantes do planeta. Mas o Estreito de Hormuz não é importante apenas pelo aspecto do petróleo. Por ali também passam enormes volumes de mercadorias, fertilizantes e alimentos que abastecem países em diferentes partes do mundo. E é exatamente por isso que essa região continua sendo um dos pontos mais sensíveis da geopolítica mundial. Em 1980, o presidente americano Jimmy Carter declarou que qualquer tentativa de uma potência estrangeira de controlar o Golfo Pérsico seria vista como um ataque direto aos interesses dos Estados Unidos. Essa declaração ficou conhecida como a Doutrina Carter e, na prática, transformou o Oriente Médio em uma prioridade permanente da política externa americana. Mas o petróleo e a rota marítima importante não é o único motivo para a presença americana na região. O Oriente Médio também é marcado por rivalidades históricas, disputas religiosas e conflito entre potências regionais. Para os Estados Unidos, manter presença militar ali significa influenciar diretamente o equilíbrio de poder na região. Ao longo das últimas décadas, Washington construiu uma extensa rede de bases militares, alianças estratégicas e cooperação de defesa com diversos países do Oriente Médio. Essa presença inclui bases aéreas, forças navais no Golfo Pérsico e parcerias militares com governos aliados. Um dos exemplos mais impressionantes dessa presença é a base aérea de Al-Udeid, localizada no Catar. Essa é uma das maiores bases militares americanas fora do território dos Estados Unidos
e funciona como um verdadeiro centro de comando das operações militares na região. A partir dessa base, os Estados Unidos coordenam missões aéreas, monitoramento estratégico e operações que podem alcançar diversos países no Oriente Médio e em poucas horas. Em termos geopolíticos, isso significa que Washington mantém a capacidade de resposta rápida em uma das regiões mais instáveis e estratégicas do planeta. Países como Arábia Saudita, Israel e Emirados Árabes Unidos fazem parte desse complexo jogo de alianças e rivalidade, mas um dos pilares dessa estratégia é o apoio a aliados-chave na região, e talvez nenhum deles seja tão importante quanto Israel. Desde a segunda metade do século XX, Israel se tornou um dos parceiros estratégicos mais próximos dos Estados Unidos no Oriente Médio. Washington fornece bilhões de dólares em assistência militar ao país e compartilha tecnologia avançada de defesa em vários campos. Em alguns casos, essa cooperação inclui acesso privilegiado a sistemas militares de ponta, como versões específicas do caça furtivo F-35, por exemplo, adaptadas para as forças israelenses. Dentro da lógica estratégica americana, aliados como Israel ajudam a formar um sistema de equilíbrio regional capaz de conter rivais e proteger interesses estratégicos dos Estados Unidos. Um dos principais focos dessa estratégia é conter a influência do Irã, que disputa a liderança regional e mantém tensões com vários aliados dos Estados Unidos. Pontos esses que ficaram ainda mais evidentes com o conflito que vemos em que já no primeiro dia o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, foi morto durante ataques conjuntos realizados por Israel e pelos Estados Unidos no sábado, dia 28 de fevereiro de 2026. Nesse contexto, a presença militar americana funciona como uma forma de dissuadir conflitos maiores, proteger aliados e evitar que uma única potência regional domine o cenário do Oriente Médio. Existe ainda uma dimensão maior nesse tabuleiro. O Oriente Médio não é importante apenas para os países da região, ele também é estratégico para as grandes potências globais. Nos últimos anos, tanto a Rússia quanto a China têm aumentado sua presença diplomática, econômica e militar no Oriente Médio. A Rússia, por exemplo, interveio diretamente na Síria em 2015 para apoiar o governo de Bashar al-Assad. Essa intervenção garantiu a Moscou uma presença militar duradoura na região, incluindo bases estratégicas no Mediterrâneo. Já a China tem seguido uma estratégia diferente, ampliando sua influência principalmente através do comércio, investimentos e diplomacia. Em 2023, Pequim mediou um acordo histórico de reaproximação entre Irã e Arábia Saudita, dois rivais regionais de longa data. Para os Estados Unidos, abandonar completamente a região poderia significar abrir espaço para que essas potências expandam sua influência. O Oriente Médio se tornou uma arena de competição entre grandes potências. Para os Estados Unidos, manter presença na região significa garantir que nenhuma outra potência consiga dominar as rotas energéticas globais. Já a China e a Rússia veem o Oriente Médio como uma oportunidade de expandir sua influência diplomática e estratégica. E no mundo da geopolítica, raramente uma potência aceita perder terreno estratégico sem disputa. No fim das contas, o Oriente Médio não é apenas uma região rica em petróleo. Ele está localizado no cruzamento entre Europa, Ásia e África. Abriga algumas das rotas energéticas mais importantes do planeta e permanece no centro do equilíbrio de poder global. Por isso, mesmo depois de décadas de conflitos e enormes custos políticos e econômicos, os Estados Unidos continuam profundamente envolvidos na região, porque no tabuleiro da geopolítica mundial, abandonar o Oriente Médio pode ser simplesmente um risco grande demais. E enquanto energia, petróleo, comércio e poder global continuarem conectados a essa região, dificilmente as grandes potências vão ignorá-la.